Aproximadamente um terço da produção mundial de alimentos se perde antes de chegar à mesa do consumidor. Além disso, o mercado globalizado agilizou o vai e vem de produtos entre os países, favorecendo também, a reboque, a propagação de micro-organismos, pragas e doenças transmitidas por alimentos. Nesse cenário, tratamentos capazes de estender a vida útil e garantir a segurança de produtos alimentícios têm avançado. Um deles é a irradiação de alimentos. O nosso tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o engenheiro nuclear Josilto de Aquino, ele que atua na CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica e também perito da Agência Internacional de Energia Atômica. O programa de hoje faz parte da série Você Tem Fome de Quê? Tema da 22ª Semana Científica da FMP-Fase. Neste episódio, a gente fala de segurança alimentar e da relação entre a produção de alimentos e a tecnologia. Muito bem-vindo mais uma vez, Josilto. Muito obrigado. Em que países a irradiação de alimentos já é usada em larga escala? Bom, em vários países do mundo. O principal país que utiliza essa tecnologia é a China, seguido pela Ucrânia e o Japão. E os Estados Unidos também usa bastante essa tecnologia. Quais são os usos da irradiação de alimentos? São basicamente três usos. O primeiro é a inibição do brotamento, ou seja, você vê quando uma cebola, o alho, com o tempo eles começam a brotar, não é? Então a irradiação inibe esse brotamento, ou seja, prolonga a vida útil daquele alimento. A segunda é evitar a maturação dele, ou seja, você vai trabalhar no DNA dos micro-organismos que causa a putrefação, ou seja, o apodrecimento daquele alimento. Então você ataca aqueles micro-organismos, eliminando eles. Com isso, o alimento demora mais para amadurecer, né? Você prolonga a vida útil daquele alimento. E uma terceira aplicação é a esterilização daquele alimento, por exemplo, uma carne, algum alimento assim mais, uma proteína, né? E que você também vai prolongar bastante a vida útil daquele alimento usando essa tecnologia. Que micro-organismos ou parasitas são eliminados nesse processo de radiação? Os alimentos têm seus próprios tipos de micro-organismos, né, que são nocivos a esses alimentos. Mas assim, um dos mais conhecidos é, por exemplo, a salmonela, a Escherichia coli e muitos outros que estão presentes aí em nossos alimentos, principalmente quando são mal cozidos ou mal preparados, né? Uhum. Apesar de tudo isso, se você perguntar para as pessoas, a maior parte das pessoas vai dizer que não quer consumir um alimento irradiado, né? Por quê? Ainda há muito preconceito em relação à irradiação, ainda há uma visão negativa da energia nuclear? Exatamente. Infelizmente, a energia nuclear, ela nasceu com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, ou seja, ela nasceu justamente para a guerra e não para as outras aplicações que a gente conhece hoje, como, por exemplo, a radioterapia no tratamento de câncer, a medicina nuclear no radioagnóstico ou dentro das indústrias que tem uma série de benefícios, como, por exemplo, medição de níveis dentro de siderúrgicas, de indústria de papel e celulose. Ou seja, ao invés dela ter nascido por esse lado, ela nasceu de um lado bastante crítico, né? A energia elétrica, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, você consome energia gerada pela usina nuclear de Angra. Ou seja, temos benefícios, mas as pessoas têm um preconceito muito grande. Quando se fala de alimentação, né, você falar que aquele alimento foi tratado por radiação ionizante, ou seja, por irradiação, existe também aquela preocupação, ou seja, existe na verdade, uma desinformação, né, quando se fala de radiação ionizante aqui no país. Como é que é feita essa irradiação dos alimentos? Bom, a irradiação de alimentos é feita dentro de empresas criadas especificamente para isso, com toda uma segurança industrial presente ali, onde os alimentos eles são expostos à radiação sob todo um controle, certo? Com um tempo determinado, ou seja, para cada tipo de alimento, ela vai estar exposta a uma radiação ionizante, ou seja, exposta, não é em contato, ela não fica em contato, não existe o risco de contaminação do alimento. Então ela fica exposta durante um determinado período para que tenha o efeito desejado. Que tipo de raio é utilizado normalmente? Quando é fonte radioativa, se usa o raio gama. E quando é um gerador de radiação, é o raio-x. Uhum. Como é que é definida a dose, o tempo de exposição e a dose? Por exemplo, quando você vai na indústria farmacêutica, né? Quando o médico te recomenda um remédio, te indica um remédio,
ele fala lá qual é a dose que ele vai te recomendar para que cause um determinado efeito, correto? Na irradiação de alimentos é a mesma coisa. O efeito que você quer causar é em função da dose que você vai dar nele. Ou seja, o que eu quero? Eu quero matar determinados tipos de bactérias, certo? Ou inibir um brotamento, ou estender a vida útil dele através de uma esterilização ou não, né? Então, isso vai ser em função da dose que eu vou aplicar naquele alimento. Como é que a gente consegue ter a segurança de que a indústria está utilizando adequadamente a dose e não extrapolando um pouco nessa dose para conseguir fazer com que o alimento dure mais? Ok. Bom, essas empresas, elas têm que garantir que a dose aplicada foi aquela determinada, certo? Mas o que se faz antes de irradiar em grande escala aquele produto? O comerciante entrega o seu produto a essas empresas e elas vão fazer toda uma análise naquele produto. Por exemplo, você chega lá com uma planta como essa sua de vocês aqui, que vamos supor, tem fungos nela, né? Então vocês querem eliminar aqueles fungos. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão levar uma amostra dessa planta para lá, o laboratório dessa empresa vai fazer uma análise para identificar que tipo de fungos são aqueles e qual seria a dose necessária para eliminar aqueles fungos. Uma vez aprovado aquele processo, você vai poder encaminhar todas as suas plantas para lá e aí vão dar aquela dose durante aquele determinado tempo e aí sim você vai conseguir eliminar os fungos daquela sua planta. E como é que eu posso garantir, na verdade, que aquela dose foi a correta, né? Essa é uma pergunta interessante. Existem dosímetros que são colocados a cada 9 lotes. Tá? Tem uma esteira onde são colocados os produtos, então a cada 9 caixas é colocado um dosímetro, testemunha, para que ele possa identificar que ele é lido depois no laboratório e verificado se a dose foi aquela correspondente ao seu produto. E se essa dose for um pouco maior do que o indicado? Quais são as consequências para esse alimento? Se a dose for acima do indicado, ela pode alterar as propriedades organolépticas do produto, ou seja, o sabor e até a coloração. Agora, se a dose for realmente bem mais alta do que o recomendado para aquele produto, ele pode vir até a estragar o produto, né? Você quer prolongar a vida daquele produto, mas vai acontecer o contrário, ele vai estragar mais rápido. E nesse caso, há algum risco para a saúde do consumidor? Para a saúde do consumidor, não, mas ele não vai ficar satisfeito em comer um alimento com outro sabor diferente. Uhum. Você falou um pouquinho no início da duração, né? Que um dos principais usos é para aumentar a duração. Tem alguns exemplos sobre isso? Temos sim. Com respeito ao brotamento, uma cebola que você trata com radiação, ela vai ficar pelo menos 5 meses na sua prateleira sem brotar. Cebola, batata, isso com respeito ao brotamento. Com respeito à prolongação da vida útil, você tem mamão, você tem diversas frutas, né? Ou até carne mesmo. Por exemplo, você pegar um frango assado, você leva para uma empresa de irradiação e aquele frango, dependendo da dose que você vai aplicar, ele vai durar no mínimo 5 meses fora da geladeira. Então, quando você for abrir aquele produto para consumir, ele vai estar igualzinho, perfeito, com o mesmo sabor que você fez há 7 anos atrás. Uhum. Você estava me falando que você tem um feijão na tua casa. De quanto tempo? Eu tenho um feijão, um saquinho de feijão irradiado, que foi irradiado em janeiro do ano 2000. E ele está em perfeitas condições, está lá, bonitinho, sem um fungo, sem nada. Há 16 anos já. Qual é a diferença, porque ainda há muita confusão, da irradiação para a radioatividade? Quer dizer, o que é radioativo? Então, material radioativo é um elemento químico que emite radiação. Ele é um elemento instável que emite radiação para alcançar o seu equilíbrio, certo? E como é que ele alcança esse equilíbrio? Emitindo a radiação. E essa radiação ela pode ser emitida não só por elementos radioativos, como também geradores de radiação ionizante, como o raio-x. Agora, não é só elemento radioativo, não é só raio-x que emite radiação. O Sol emite radiação em forma de calor. O micro-ondas emite radiação em forma de calor. Só que essa radiação do Sol, que em forma de calor, e do micro-ondas, ele não tem uma energia suficiente para arrancar elétrons do átomo dos alimentos ou dos seres humanos. Aí que está a diferença. Eles não causam o mesmo dano que um elemento radioativo causa.
Mas no caso dos alimentos, não há contato entre o elemento radioativo e o alimento, né? Nenhum, não existe nenhum contato. Primeiro que eles são fisicamente separados. E além do mais, o elemento radioativo ele é feito com duplo encapsulamento, ainda tem mais 2 varetas para evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de vazamento daquele material radioativo. E mesmo que venha a ocorrer isso, o que é muito difícil... Seria considerado um acidente, né? Um acidente, existem procedimentos de proteção radiológica para você controlar aquele tipo de contaminação, tá? Mas não existe o menor contato entre o produto, o alimento, e a fonte de radiação. E também não tem como contaminar, porque a radiação passa pelo alimento, faz o que tem que fazer, que é atacar lá o DNA das bactérias, dos micro-organismos, né? E segue a vida normalmente. Não fica nenhum resíduo? Não fica nenhum resíduo radioativo. O alimento definitivamente não fica radioativo. Ok, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre irradiação de alimentos. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre irradiação de alimentos. Nosso convidado é o engenheiro nuclear Josilto de Aquino. A irradiação, ela provoca a perda de macro e micronutrientes, né? Qualquer processo de conservação de alimentos causa sempre alguma perda, né? Mas a perda que existe, ela é praticamente insignificante em comparação com o benefício que ela traz. Você vê, por exemplo, congelamento de alimentos. Né? Você congela, você também tem perdas. Você perde coloração do alimento, né? Mas tem uma grande vantagem na radiação de alimentos que muita gente não comenta, que é o fato de você poder consumir aquele alimento imediatamente após esse processo de conservação, coisa que um alimento congelado você não consegue. Você tem que primeiro descongelar, cozinhar o alimento que está congelado, certo? Já na radiação de alimentos, não. Acabou de sair do canal de radiação, você pode consumir imediatamente aquele alimento. Uhum. Hoje, no nosso dia a dia, já tem muitos alimentos que passaram por irradiação e a gente não sabe, né? Quais são os alimentos em que a tecnologia é mais utilizada? Aqui no Brasil, eles são utilizados principalmente nas especiarias e condimentos. Por exemplo, a batata frita que a gente compra em saquinho no supermercado, se você observar lá atrás, naquelas letrinhas bem pequenininhas, vem escrito lá que aqueles condimentos, cebola, tal, eles são tratados por irradiação industrial. Agora, esses produtos que utilizaram ingredientes irradiados, eles não precisam ter um selo, que é o selo que a gente vai ver na tela, que é obrigatório para o produto que, como um todo, passou pela radiação, né? Exatamente. Esse selo, né, que é o símbolo internacional indicativo de produto tratado por radiação ionizante, ele só deve ser utilizado quando a embalagem for completa, quando o produto final tiver sido totalmente tratado por radiação ionizante. Quando são apenas condimentos, ou seja, menos de 5% daquele produto final, basta você informar, mas tem que informar. Então fica lá atrás, né, nas letrinhas pequenas, que aquele produto foi tratado por radiação ionizante. E quando é a granel, né? Como você falou, o alho da China, né? Um produto que vem, uma batata, tá ali a granel, não tem nada informando o consumidor que foi irradiado, né? Realmente não tem essa informação. Deveria ter informação porque o consumidor tem direito a essa informação. Mas quando vem de fora, os órgãos, principalmente os órgãos que autorizam e as empresas que importam deveriam observar isso para saber se aquele produto foi tratado por radiação ionizante ou não, o que é um grande benefício, mas o consumidor tem direito a saber. Uhum. Vamos fazer uma linha do tempo, então. Como é que começou e quando começou a irradiação de alimentos? A irradiação de alimentos no mundo começou há muitos anos, ou seja, em 1905. Então já é algo que é bastante estudado, não começou agora, não é? Então, assim, a primeira patente foi concedida para os britânicos lá em 1905. E de lá para cá já se estudou tudo,
com respeito à radiação de alimentos, inclusive as embalagens, quais são os danos causados na embalagem durante aquele processo de radiação. Perda de nutrientes também, o calor, né, se gera calor, se não gera, se gera dano naquela embalagem, se tem perdas importantes dos nutrientes, ou seja, tudo aquilo já foi verificado. Desde a primeira tripulação de astronautas, né, que foram aí para o espaço, até hoje eles só levam comida, alimento tratado por radiação ionizante. Uhum. E no Brasil? No Brasil ainda existe uma dificuldade muito grande de entendimento, de aceitação da população da radiação de alimentos, justamente por achar que o alimento vai ficar contaminado, ou seja, falta um pouco mais de informação, de esclarecimento para a população. Quantos anos temos de radiação de alimentos aqui? Quando chegou a tecnologia? A tecnologia aqui no Brasil já chegou há mais de 50 anos também. Nós já temos centro de pesquisas no Rio, em São Paulo, que estudam isso já há várias décadas. Né? Então, aqui no Brasil também já tem um conhecimento aí profundo dessa técnica. Não é? Mas, assim, nós temos hoje de instalações de grande porte que podem atuar isso, apenas 3 no Brasil. É um número muito pequeno em função da demanda de alimentos que nós poderíamos tratar aqui no país. Não é? Ou seja, aqui no Brasil ainda não é usado em larga escala? Aqui no Brasil não é usado em larga escala devido à falta de informação. Não é nem questão do custo, porque aqui no Brasil sai em média 12 centavos de dólar o quilo do alimento. Ou seja, não é nada muito oneroso em função, novamente, do benefício que vai trazer para a população. Né? Você gasta um pouquinho mais, mas você vai economizar na saúde, certo? Ao invés de você oferecer recurso financeiro, seria muito mais interessante você dar um alimento bem tratado, um alimento limpo de bactérias. E isso você agrega saúde também à população. Você falou aí da China, deu o exemplo do alho, né? Na China é usado em larga escala, principalmente para exportação, né? Produtos que vão ser exportados. Hoje, um dos principais usos da irradiação de alimentos é esse, na questão da barreira sanitária, né? Você passar o produto pela irradiação para que não haja risco dele levar micro-organismos para outro país? Exatamente. A segurança alimentar é uma preocupação mundial. Hoje, com esse mundo globalizado, você tem uma bactéria agora num país e através desse comércio globalizado, você pode levar para um outro país através de um alimento. Então, existe uma preocupação mundial com respeito à segurança alimentar. E a irradiação de alimentos, ela vem ao encontro dos benefícios para combater isso. Né? Quando você trata um alimento, quando você oferece a um país aquele seu produto e você informa que ele foi tratado com radiação industrial, você traz 2 benefícios. Além de prolongar a vida útil daquele alimento, você ainda garante uma boa segurança alimentar. Ou seja, você garante que aquele produto não está levando nenhum tipo de bactéria ou micro-organismos que sejam nocivos à população daquele outro país. Existem críticas à questão da irradiação, dizendo que, na verdade, ela muitas vezes é usada para encobrir uma série de falhas no processo, principalmente falhas de higiene, né? Falhas na questão sanitária, da produção, da embalagem, que seria preferível melhorar toda essa cadeia, né? É verdade. Existe alguns casos onde algum produto houve uma suspeita de uma contaminação, eles levam para uma dessas indústrias e fazem todo aquele trabalho de esterilização ou para eliminar aquele tipo de suspeita, né, de contaminação. Mas é importante que esse controle do alimento seja feito desde o berço, desde a sua colheita, não só antes da colheita, inclusive, né? A forma como você vai manipular aquele produto, durante a colheita e depois como você vai transportar aos grandes centros de acolhimento desses produtos, que são os CEASES, né? Os centros de abastecimento de cada estado. Então já existe uma perda, quase 1/3 disso tudo é perdido nesse trajeto aí. Então a irradiação de alimentos, ela agrega valor a esses alimentos que chegaram aos grandes centros. Mas, sem dúvida, tem que melhorar toda essa cadeia, né? Tem que melhorar toda essa cadeia, ou seja, passa por um processo de conscientização lá do agricultor até chegar à nossa mesa. Não dá para também esperar que a irradiação seja a panaceia que vai resolver tudo isso, né? Não, ela não vai resolver esse problema, realmente. Uhum.
Como é que a gente expressa a medida, a dose da irradiação? Essas doses nos alimentos, elas são expressas em quilogray, que é uma unidade de dose absorvida. E essa dose, a dose que você vai aplicar no seu alimento, né, vai depender do efeito que você quer que ele tenha. Ok? Ok, vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre irradiação de alimentos. Em questão, volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre irradiação de alimentos. Nosso convidado é o engenheiro nuclear Josilto de Aquino. Vamos falar um pouquinho de perspectiva para o futuro? Qual é a perspectiva de aplicação ou de ampliação do uso no Brasil? Eu acredito que o Brasil tem excelentes perspectivas se investir com seriedade nessa técnica de irradiação de alimentos. O Brasil hoje é o maior imóvel agrícola do mundo. Ele possui o eixo norte-sul, que favorece o cultivo de qualquer tipo de lavoura. Não é? E, além do mais, nós temos aqui no país 25% das terras férteis no mundo e 24% das águas doces de todo o mundo. Ou seja, nós temos realmente o melhor imóvel agrícola do mundo. Então, por que não plantar? Por que não plantar frutas, hortaliças e irradiar esses produtos e armazenar? Não é? Então, com isso, o que você pode fazer? O Brasil, parece uma loucura que eu vou falar, mas o Brasil pode se tornar uma potência mundial através da agricultura. Na agricultura, relacionado a alimentos, mas não diretamente no alimento, também há uma possibilidade de reduzir o uso ou eliminar o uso de defensivos agrícolas, né, de produtos químicos nocivos à nossa saúde, utilizando a irradiação? Existe sim. Você irradia a mosca da fruta, as larvas dela, e depois que tem uma população suficientemente grande, você solta naquela sua lavoura. Então elas vão copular com as que estão lá, que não foram irradiadas, mas elas vão estar, os filhotinhos vão nascer estéreis, os óvulos vão estar estéreis. E como a vida deles é muito curta, eles vão morrendo. Então você reduz a população naturalmente. Depois, alguns meses depois, você solta uma nova população de moscas estéreis e aquilo vai diminuindo até que aquelas moscas até que não tenha mais moscas na sua plantação e com isso o seu alimento não vai ter aquelas terríveis moscas de fruta. Uhum. Existe um medo, existe uma preocupação, alguns pesquisadores alertam. É possível que com a irradiação de muitos alimentos ou com a utilização em larga escala da irradiação de alimentos possam ser formados traços de substância com potencial cancerígeno? Não, isso não é possível. Muito pelo contrário, né? Você vai agregar saúde à população e não causar doenças como câncer. Não existe contato entre o alimento e a radiação. O que a radiação faz, ela é atingir o DNA dessas bactérias, matando essas bactérias e indo embora. Ou seja, não causa nenhum malefício. Essa possibilidade de causar um câncer não existe. Desde 1905 que se estuda a irradiação no alimento, mas também nas embalagens, estudando, dando dose de menos, dando dose de mais, para ver realmente quais seriam todos os efeitos que essa radiação causaria nos alimentos. Ou seja, já está mais do que estudado isso. E também com respeito à aceitação dos consumidores. Né? Lá em 1920 foram utilizados cobaias também, né? Que eram pessoas para consumir aquele alimento e ver se realmente causava algum dano. E óbvio que nunca houve nenhum tipo de dano para ninguém que tenha consumido alimento tratado com radiação ionizante. Hoje pode-se dizer com segurança de que não há riscos com a irradiação de alimentos? Não há risco para quem consome alimento tratado com radiação ionizante. Pelo contrário, só tem benefícios. E o país vai crescer muito quando ele tiver a visão de que é uma das saídas para a segurança alimentar da nossa população. Quem opera esses equipamentos
nessas indústrias de radiação de alimentos? Os operadores recebem um treinamento dado pelo fabricante desses equipamentos. Esses equipamentos são normalmente canadenses ou britânicos. Então, eles vêm aqui, quando tem uma nova planta, e eles ministram um treinamento de como operar todo esse processo. Então, são pessoas selecionadas que passam por esse treinamento do fabricante e também por um treinamento em proteção radiológica que é avaliado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Você falou aí na Comissão Nacional de Energia Nuclear. É a Comissão Nacional de Energia Nuclear que fiscaliza a utilização desses equipamentos? É a Comissão Nacional de Energia Nuclear que fiscaliza o uso desses equipamentos e toda a parte da segurança radiológica. Inclusive, para uma planta dessa receber uma autorização para operar, ela passa por todo um processo de aprovação do local, aprovação de toda a blindagem envolvida, até chegar a ter uma aprovação para efetivamente operar esses equipamentos, essas fontes radioativas que tem nessas plantas. O que você espera para o futuro da irradiação de alimentos? Eu espero que o país enxergue essa técnica como uma grande saída para a segurança alimentar e também para combater a fome, não só no Brasil, como no mundo. É só investir nessa tecnologia. Como? Colocando um equipamento como esse em cada centro de abastecimento. Ou seja, aproximando essa tecnologia dos agricultores. Eles não precisam se deslocar, não precisariam se deslocar tanto para chegar nos grandes centros. Eles entregariam esses produtos ali, esses produtos iam ser tratados por radiação e iam ter uma vida longa. Com isso, o país poderia alimentar sua população e também o mundo. Isso evitaria em muito essa grande perda que hoje acontece na agricultura, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente perde em torno de 30% de tudo que é produzido de alimentos aqui no país. Se você aproximar o agricultor a essa tecnologia, ou seja, colocando esses equipamentos nos grandes centros, você vai seguramente reduzir a perda. Por quê? Porque ele produz e armazena nos silos de uma maneira geralmente inadequada. Então ele já vai perdendo o seu produto ali. Com isso, o preço sobe naturalmente. Não é? Quando chega até o consumidor, já se perdeu muito ali de produto e ele, obviamente, coloca o preço da perda dele no valor final do preço de venda. Ok. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do Josildo e a gente tem um encontro marcado na próxima questão. Eu espero você. Até lá.